Boa noite mais uma vez, aos internautas também. Foi sugerido, então, a questão do poder da prece. Nós já até começamos, né, no Pergunta e Resposta, a discutir um pouco sobre isso. No primeiro momento, o que nós temos que refletir é o que vem ser uma prece. Porque, muitas das vezes, nós nos apegamos em muitos rituais, em muitas palavras rebuscadas, palavras bonitas, para falar com o Pai. E quando de lá nós até não nos sentimos capazes de conversar com o nosso Criador, o nosso Pai, muitas das vezes nós precisamos de intermediários. Quantas vezes nós pensamos que somente a prece do outro, a oração do outro, que vai fazer Deus nos ouvir. Então, anteriormente, né, no Pergunta e Respostas, o Márcio até pontuou, e a gente resgata, a questão de que, para falarmos com o nosso Pai, nós não precisamos de muitos desdobramentos. É simplesmente fecharmos os olhos e nos conectarmos com Ele. Só que nós somos espíritos ainda que, em detrimento, né, da nossa dificuldade espiritual, a nossa falta de fé, para acreditarmos que Deus está nos ouvindo, nós precisamos fazer dezenas de rituais, precisamos de tecer os rosários, né, com todo respeito, nós precisamos de acender as velas, nós precisamos de imagens. Às vezes eles perguntam, né, no Espiritismo, o que nós falamos e entendemos das imagens, né, das outras religiões, dos santos, dos orixás, qual que seja a representação. O que nós achamos também, muitas vezes vem essa pergunta, pode acender uma vela para fazer uma oração? Eu posso ter uma imagem? Eu posso usar um rosário, um terço? Eu tenho que me ajoelhar? Eu posso ficar sentado? Você pode tudo. Tudo. O que a espiritualidade nos responde? Se você necessita disso para acreditar que você está falando com Deus e Ele está te ouvindo, faça. Dos males o menor. Só que ela nos traz também uma reflexão sobre cada vez mais nós avançarmos e evoluirmos, nos tornarmos espíritos esclarecidos, nós temos que começar a nos despreender de rituais e de coisas. Porque nós vamos entendendo que a conexão é direta. 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 Muitas das vezes, Deus e toda a falange de espíritos de luz, eles vêm em nosso encontro para nos confortar e nos atender nas nossas dificuldades. Estão ao nosso lado a todo tempo. Só que a nossa falta de fé, a nossa prece vazia, que faz com que nós não nos conectemos a eles. Eles estão aqui. Outra questão que sempre surge. Na hora das minhas dificuldades, eu gosto de fazer uma prece, um pedido para determinado nome. No Espiritismo nós temos vários nomes, né, de mentores espirituais, seja Emmanuel, seja André Luiz, Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, vários espíritos. Não, mas eu sou de outra fé, então eu tenho Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião, vários santos também. Sou de uma corrente
de origem africana, que tem os orixás, eu tenho Ogum, tenho Oxóssi. Eu necessito de ter aquele nome. Eu necessito de ter aquele intermediário. Porque a minha fé, a minha prece, para mim, é tão pequena, é tão fraquinha, que quando eu fecho aqui e entro em comunhão, tento, eu brinco, eu falo que não passa nem desse teto aqui, né? Para chegar lá nas esferas astrais superiores e dar o recado. Porque quando a gente está fazendo uma prece, a gente está mandando um recado. Falou, ajuda aí, porque eu tenho que ir. Está apertou, né? Está difícil. E aí, para acreditar, nós precisamos de um intermediário. Vou fazer a minha prece, as minhas oferendas para o orixá tal, porque assim ele já é um ser de luz, ele vai intervir em meu favor, mediante Deus Todo-Poderoso. Não é assim? Vou fazer uma oração, uma novena, uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, porque ela é uma representação de um espírito de luz, um Espírito Santo, que pode intermediar a meu favor, mediante Deus Pai Todo-Poderoso. No kardecismo, então, eu vou fazer uma oração para o irmão Ribeiro, para a irmã Sheila, para que eles possam interceder em meu favor também. Tem problema? Não. Só que nós podemos falar direto. Só que aí tem a relação com o tamanho da nossa fé, que nós não acreditamos em nós mesmos. E o pior, nós não acreditamos que nós merecemos. E nós sempre temos que fazer súplicas. Aí vem a questão do nome. Isso é também perguntado da espiritualidade. Se eu faço um pedido, uma prece para determinado espírito de luz, se eu faço para a irmã Sheila, é ela que vem me acolher e me atender sempre? Aí a espiritualidade responde de forma muito bonita. Ela fala assim: para nós não importa o nome, importa o chamado. Então, em nome de Sheila, somos muitos. Às vezes pode ser aquele espírito mesmo que veio. Às vezes a sua oração é fodástica, né? Você conseguiu ver ele. Mas, gente, eles também não estão a nosso bem-querer. E mesmo que no plano espiritual não tem tempo e espaço, eles conseguem, né, se projetar em vários lugares. Eles têm os afazeres deles também. Então, se você lança uma intenção, um desejo, uma súplica, o espírito daquela autarquia, qualquer espírito daquela autarquia, vem no seu encontro. Para eles não importa o nome. Aí questionam mais uma questão. Eu preciso fazer uma promessa, eu preciso fazer uma oferenda. A espiritualidade diz: para nós não. Se para você fazê-lo leva a acreditar e ter fé, faça. Mas sempre eles alertam, tomando a consciência de que cada vez mais que você avançar na sua evolução, você tem que se desprender desses rituais. Eu brinco, eu falo assim, promessa parece chantagem com o santo, né? Você fala com todo respeito, mas se você me atender nisso, eu vou fazer aquilo. Aí outra questão também que a espiritualidade de luz sempre puxa a nossa orelha e nos alerta. Se você tem a necessidade de fazê-lo, então faça
no sentido de agradecer uma boa ação que você recebeu, fazendo uma boa ação. Vamos começar pelo menos por aí. Porque nós vemos que muitas das vezes a pessoa, para acreditar, ela roga ao alto, no meio dos seus suplícios, das suas dores, ajuda para determinada coisa, e quando é atendida, aí ela vai se martirizar. Vocês veem, às vezes, até na televisão, nas épocas de datas santas, de várias religiões, tem até a autoflagelação, não é? As pessoas caminhando de joelho e se autoflagelando com o chicote, o sangue escorrendo. Que Deus e que santo, que orixá, que entidade é essa que se for um ser de luz, que com certeza é, vai ficar satisfeito de você estar me pagando assim o que eu fiz em prol de você? Vocês acham? Mais uma vez eles devolvem para a gente, eles falam assim, olha, isso é necessidade sua. Ah, mas eu não consigo. Tá, então faz outra coisa diferente, então. Se você foi acolhido, atendido ali, então vai fazer uma campanha do quilo, arrecadar alimento, ajudar os pobres, vai ajudar um doente que está acamado, vai fazer uma visita fraterna no asilo, vai ser voluntário no hospital do câncer, vai ser útil. Agora eu falei que eu já sei que santo, espírito muito iluminado, eu não vou ser, não. Só estou aqui para tentar não ser reprovado e ir para aquilo, né? Para mim, para ficar por aqui, porque também não quero ser exilado de novo. Mas, porque, olha, se for eu, estou lá, se vocês pedirem, já me ajuda. Se for do merecimento de vocês, aí eu vou lá ajudar. Aí depois está lá você dando chicotada no você para me agradecer. Eu falar, mas que sessão sadomasoquista é essa, né? Não pedi isso, não, ué. Então, nós ainda conservamos esses traços primitivos que nós temos que despor. Eu achei super interessante, né? Porque nós temos que ter a mente aberta, nós seguimos a doutrina espírita, mas isso não nos impede também de ouvir os ensinamentos das outras religiões. Eu achei muito oportuno o atual Papa Francisco, falando deste período ao qual eles vivenciam da Quaresma, e de falar das penitências da Quaresma. E ele falar assim, não adianta você ficar 40 dias sem comer carne, sem beber, e tá descendo a língua nos outros. Não é assim? Tá praguejando os outros, não ajudar ninguém, continuar no orgulho, na vaidade. Ele falou isso aí, ó. Ele falou, vocês querem fazer penitência? Então, façam a penitência da transformação. Pode comer carne, mas faça a penitência de não falar mal dos outros. Faça a penitência de não praguejar o outro, de não invejar o outro. Que isso sim é transformação. Mais uma vez, com todo respeito, o que adianta ficar 40 dias sem comer carne e tomar álcool? No sábado, aleluia, da PT, vai parar lá no pronto-socorro. Eu chego perto da pessoa e falo, pelo amor de Deus, bebe durante a Quaresma. Pelo menos você não está dando PT indo parar no pronto-socorro lá para tomar glicose na veia, não. Entende a lógica? Então, muitas das vezes, os rituais, eles são muito mais para nós acreditarmos naquilo que aqui dentro não está vazio. Os rituais são muito mais, às vezes, encenações para nós convencermos os outros. Porque tem isso também. Muitas vezes as nossas práticas religiosas, elas não são para nós, o nosso momento de interação íntimo com Deus, não. Muitas vezes a gente está fazendo aquilo ali para aparecer para os outros.
para convencer o outro, até para vestir a pele de cordeiro, né? O lobo vestir a pele de cordeiro, para o outro cair na dele e ele depois fazer o que realmente é o desejo dele. Então, qual que é o significado disso, né, da prece? Qual que é o significado dessa nossa conexão com Deus, com a espiritualidade? Né? Tem uma música bonita que fala assim: você é o ar que eu respiro, você me rodeia. Né? Falando de Deus, que você está em toda a parte. Você está em mim. Se eu sou seu filho, você está em mim. Então, para eu falar com Deus, depende muito mais de eu fazer uma reflexão comigo mesmo, de como está a minha fé, como está a minha crença. Eu brinco também, às vezes eu falo assim, às vezes a gente quer usar intermediário, igual as crianças fazem. Você já viu? A criança sabe que o pai e a mãe não vai deixar ela dormir na casa do coleguinha. Aí o que ela faz? Vai lá, coleguinha, pede ele, porque você indo, talvez ele gosta de você, né? Aí ele vai ficar com dó e vai deixar. Tem hora que a gente sabe que a gente não presta mesmo, não. E aí a gente está com vergonha de falar com Deus, porque a sua ficha não está muito boa. Eu vou falar assim, é igual quando a gente com os pais mesmo. Você está muito desobediente, o pai fala assim, pode deixar. Espera na hora que você vir me pedir alguma coisa. Aí eu acho que a gente pensa assim com Deus também, né? A gente está fazendo tanta coisa que não é legal, que na hora que a gente vai conversar com Deus, a gente fala assim, ô santo, será que você podia lá falar com Deus? Eu gosto da cena também do Alto da Compadecida, né? Que o Chicó está lá no julgamento. Jesus e o demônio com a porta aberta do inferno, né? E aí o demônio fala, não tem discussão, tá aqui, ó, tudo que você fez. Aí fica lá, valha-me Nossa Senhora, rogai Nossa Senhora, né? Aí o Jesus fala assim, olha, ele apelou por uma pessoa que eu não posso questionar, que é minha mãe, né? Aí o capeta fica puta vida, né, com ele. Que aí vem a Nossa Senhora. E sempre acolhendo, né? É a figura da mãe mesmo, né? Muito boa. É uma obra-prima, né? Aquele filme que nos retrata. Então a gente tem que entender a questão da prece e como que está essa nossa conexão com Deus, porque nós não precisamos. E se nós formos sinceros, nós realmente assumimos para nós mesmos que nós não estamos sendo bons filhos, Ele é um Pai misericordioso. E assim como um Pai amoroso, Ele, registrando o nosso reconhecimento das nossas falhas sincero, Ele nos acolhe e nos atende. Agora tem outro detalhe. Muitas das vezes nós desejamos algo, a nossa visão é muito limitada. Eu estou pedindo porque aquele cargo, aquele emprego é o emprego do meu sonho. Se eu conseguir, eu vou ser a melhor pessoa do mundo. A pessoa mais feliz do mundo. E aí nós fazemos as nossas orações. Aí tem um detalhe antes. Tem gente que faz as orações e deixa por conta de Deus. Não estuda, não se aperfeiçoa, não está apto àquele trabalho, e aí fala assim, não, eu estou pedindo a Deus, Ele vai arrumar aquela vaga para mim. Só que Jesus mesmo falou, faça a sua parte que eu farei a minha. Se você ficar em casa, sentado no sofá, de braço cruzado, rezando, pedindo a Deus para arrumar, nem sair na rua para distribuir currículo, porque também Deus vai mandar e-mail para as empresas para você. Aí você não é atendido, você ainda se torna um filho rebelde, revoltadíssimo, injustiçadíssimo com Deus,
Por que Deus é esse que não me atendeu, não me ajudou? Eu sou uma pessoa tão gente boa, não é? Você fez a sua parte? Uma coisa óbvia. Ah, não, eu fiz a minha parte. Dediquei, estudei, me preparei. Ok, estou me candidatando. Eu brinco, eu falo que Deus tem o maior trabalho no dia de concurso público, né, gente? Esses concursos tem 1000 candidatos para uma vaga. Os 1000 são filhos de Deus, não são? Os 1000 estão pedindo a Deus, não estão? E aí o que Deus vai escolher? Ele que vai escolher um para uma vaga? Está lá? Aí a gente está comprometendo ele, não está? Porque ele está atendendo todo mundo. Agora, o que vai diferenciar é o que cada um fez a sua parte. O que fez a sua parte foi um pouquinho além do outro e conseguiu pelo mérito. Porque é uma parceria. Aí, se a gente faz a nossa parte e a gente não conseguiu, nós temos que pensar também. Muitas das vezes nós não conseguimos aquilo que desejamos. Primariamente porque o não para nós naquele momento vai trazer mais aprendizado, mais burilamento, mais amadurecimento do que o sim. Nós trabalhamos isso na psicologia infantil. Pais que falam sim o tempo todo para os filhos crescem sem limites e não dá nada que preste na vida. Nós precisamos de falar não, a gente precisa de frustrar, porque isso aprende, isso faz refletir, isso faz ver os limites, isso faz ele se desdobrar e querer se empenhar para fazer melhor e conseguir. Quem vê um atleta, eu estava lendo lá do Usain Bolt, que o homem corre 100 metros em 8 segundos, eu sei, né, um raio. Você acha que ele correu da primeira vez isso, nessa velocidade? Eu estava lá falando que foi mais 10 anos de preparo. E cada vez fazendo ele ultrapassar os limites dele. Para ele chegar num nível inalcançável. Os recordes dele agora, só o The Flash mesmo, lá, o super-herói, para vir, para bater. De tão que ele foi. Então tem coisas também que não é da noite para o dia. Você vai ter que se dedicar e o não é para te estimular a desdobrar e buscar o seu mais alto potencial. Ao contrário do que, às vezes, o sim, você não alcança o seu potencial máximo, você se torna um indivíduo preguiçoso e acomodado. Então tem sim que é muito ruim na vida. Muito ruim. Tem não que é necessário. Então, olha, e como nós estamos aqui na proposta de aprender e evoluir, a gente tem tomado muito não, e vai tomar. Porque o objetivo principal aqui nem é os nossos ganhos, as nossas conquistas imediatas ou neste plano terreno. Porque quando a gente desencarnar, o status, o título, isso fica aqui. O que leva é todo o aprendizado e toda a evolução que você teve. Então, pode ter certeza que a espiritualidade sempre vai trabalhar no sentido, sim, de pautar, nos ajudar, segundo o nosso merecimento, mas também sempre voltado e focado para a nossa evolução, e não para a nossa obtenção material imediata. E aí a gente... Então, o não. Outra leitura também do não. Às vezes nós pensamos que aquilo na nossa visão limitada é a melhor coisa que vai acontecer na nossa vida. A espiritualidade que se desdobra nos tempos e no espaço, que tem uma visão mais infinita do que a nossa, que nós somos igual os cavalinhos com aquele
né, cabresto, né, que fica. A médio e longuíssimo prazo, a espiritualidade consegue visualizar que se você conseguir isso neste caminho, neste momento, isso vai causar a médio e longo prazo uma tragédia na sua caminhada de evolução. Isso você está achando que vai ser bom para você, mas o que vai trazer depois de problema e de dificuldade na sua vida? Então nós temos que entender que às vezes o não que a gente toma é livramento. Eu gosto que a gente vai aprendendo assim, com a espiritualidade. A gente se dedica, faz a parte da gente, vai lá. Aí eu sempre penso assim, não deu certo, então deixa eu olhar, acho que eu tenho que dedicar um pouco mais, porque o outro mereceu. Ou se eu vejo e falo assim, não, mas o outro estava quase igual a mim e foi. Aí eu penso assim, então não era para o meu bem. Então foi livramento. Ao contrário, né? Aí as pessoas praguejam, sai, xinga Deus, mas Deus não existe, esse Deus é injusto. Aí fica aí, igual o menino birrento, né? Você fala não com ele na loja de brinquedo e fica lá rolando no chão. Aí acho que Deus faz igual os pais que já têm conhecimento, né? Só fica olhando o menino lá até ele cansar. Depois que cansou, fala, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima que está aí. Continua. Né? Então, nós temos que pensar em toda essa nossa interlocução com o plano espiritual. E um detalhe também, gente, muito importante, que é a espiritualidade não é empregada da gente não, tá? Porque tem gente que acha que tem mentor que é coaching deles, né? Que está lá o tempo todo e na hora que eles querem e tem que atender e que tem que fazer. Não tem isso. É uma parceria de sintonia que a gente estabelece e de acordo com o nosso caminhar e principalmente de acordo com o nosso livre-arbítrio também, porque tem um detalhe. Às vezes o que você está fazendo, a forma como você está fazendo para obter aquilo que você deseja, não é honesta, não é correta. Você acha que a espiritualidade de luz vai estar sendo conivente com isso? É seu livre-arbítrio. Aí chega um momento que eles dão um tapinha nas suas costas e falam assim, ó, agora é pela sua conta e risco. Porque senão, se eles ficarem juntos, eles são cúmplices. E se eles são seres esclarecidos, eles não podem ser coniventes com escolhas e atitudes erradas. E aí, eles se afastam. E aí a gente observa, em determinadas situações, que a pessoa, ela é trapaceira, ela é desonesta, e ela consegue algo que não é do mérito dela. E ela ainda vira e fala assim, o santo tal me ajudou. Aí dá vontade de falar com ela assim, depende de quem que é esse santo, né, do seu lado aí. E aquilo que você consegue por meios escusos é construir um castelo na areia da praia. Você pode até conseguir aquele lugar e ficar lá, mas cedo ou mais tarde aquilo vai começar a ruir. E você está num lugar que não te pertence. Não é do seu mérito. E aquilo que você conseguiu de forma desonesta vai se tornar o motivo da sua tristeza, dos problemas na sua vida. E aí muitas vezes as pessoas chegam, né, no acolhimento, queixando, e aí quando você vai aprofundando, aí elas mesmas dizem, né, eu tive que fazer de tudo para conseguir essa vaga de emprego. Aí ela está ali queixando que aquele emprego se tornou um inferno na vida dela, o dinheiro não prospera,
não é? Que a gente fala parece ser um dinheiro até maldito. Tem cargos, funções que, dependendo da forma como que você assume, que você ocupa aquele lugar, sem merecimento, até o salário que você ganha não prospera. Parece um dinheiro maldito. Mas por quê? A energia que está envolvida naquilo, ela está toda emaranhada. Ela está toda embolada. E as coisas não prosperam na vida. Quantas vezes a gente faz acolhimento fraterno, a pessoa vem porque ela está frustrada, porque ela se apaixonou, ela gosta de alguém, ela quer aquela outra pessoa, e a pessoa não correspondeu, ou a pessoa, ela gosta de outra, deseja outra, e essa pessoa utiliza de várias artimanhas, de várias coisas para atrapalhar o relacionamento da outra, para tirar a outra da jogada, para forçar aquele outro a dar a ela o amor que ela deseja. E aí parece que força tanto que quando vê começa um relacionamento. E às vezes até, eu gosto dessa palavra, contrai um matrimônio, né? Parece um vírus, né? Contrair um matrimônio. Aí casa. E aí a pessoa depois, ela sempre queixa e fala assim, eu sou muito infeliz, ele não me faz feliz. Ele não te faz feliz? Ou você que forçou este amor e essa felicidade? Porque, principalmente no âmbito do amor, o amor tem que ser um passarinho livre, que ele pode voar para onde ele quiser, mas ele decidiu cantar do seu lado. Não é? Agora você tem um passarinho preso na gaiola aqui? Isso não é amor. Você está com uma pessoa porque ela está presa a você? Por N situações? Não é. Ele não pode. Não tem como essa energia circular, prosperar para a felicidade. A coisa fica toda embolada, né? E aí a gente tem que ir pensando assim, como é essa questão da fé, da prece e da interlocução com o outro lado. Aí o Chico Xavier, ele traz a história, às vezes alguns de vocês já até ouviram, da Valéria, que aos sábados o Chico fazia as visitas nos lares, né, nas periferias da cidade, as pessoas em dificuldade. E o Chico começou a ir, né, numa casa muito simples na periferia, que vivia duas irmãs, e uma era a Valéria, que era muda e paraplégica, né, presa na cama. E o Chico, na humildade dele, ele sempre levava um pedaço de bolo e fazia orações, né, fazia uma visita. O Chico sempre andava com bala no bolso, porque às vezes ele chegava no lugar e mesmo que ele não tivesse nada material para dar, ele enfiava a mão no bolso e dava uma balinha, pelo menos, né? Somente para as crianças, com essa intenção, né, de sempre mostrar para o outro que, por mínimo que fosse o ato, ele queria mostrar para ele que a pessoa era importante. O Chico, então, visitava a Valéria, e a Valéria, na dificuldade, não falava, né, toda atrofiada na cama, com problemas respiratórios graves, numa situação financeira muito pobre, de muita dificuldade. E o Chico, quando dava, levava cestas básicas, mas assistia muitas famílias, né? E na época, era por volta, né, de 1953, a situação socioeconômica também da própria comunidade não era tão boa, né? As pessoas tinham limitações ali, principalmente famílias muito grandes, né, com muitos filhos, com o tempo que foi diminuindo. Eu falo que está cada vez mais difícil reencarnar, porque o povo não quer ter filho, ela vai só diminuir, né?
Aí a fila lá do outro lado só vai aumentando. Antigamente era mais fácil encarnar, porque, olha, minha avó, meus avós paternos tiveram 15 filhos. Aí eu agradeço, eu falo assim, nossa, eles abriram muita possibilidade, né, de eu vir. Porque se fosse hoje, tem um filho, e às vezes o filho não quer ter mais filho, né? Aí a gente fica tudo na fila esperando, né? O Chico ia então ver a Valéria e fazia as orações com a Valéria. E a Valéria ficava lá, né, balbuciando, naquele sofrimento, e o Chico apegado com ela, falava, Valéria, fala Jesus. Se você falar com fé, Jesus, Valéria, fala Jesus, não precisa fazer oração, não precisa fazer a prece. Se você falar de coração, Jesus, Jesus vai estar te amparando, vai estar te atendendo sempre. E ela ficava sempre, não dava conta. Um dia eles vão na madrugada na casa do Chico e falam com o Chico, se eu não me engano o nome da irmã ou mãe dela era Laura. A dona Laura se chamando porque a Valéria contraiu uma pneumonia e está muito ruim. E ela não deve, né, passar de hoje. Aí o Chico pegou as coisinhas dele e foi para lá. E a Valéria estava muito ofegante, muito febril, já realmente, né, numa situação já com um desencarne muito eminente. E aí o Chico pegou na mão dela e falou com ela, Valéria, vamos orar, vamos fazer uma prece. Fala Jesus, Valéria, Jesus, para Jesus te dar força dessa provação, né? Presa numa cama, ali, muda, atrofiada. E ela lá ofegante, né? Nem abrindo os olhos direito, custando. E aí o Chico falou, vamos, Valéria. Aí ela... Aí na última ela... Jesus. E desencarnou. Aí o Chico falou, Jesus veio buscar a Valéria. Ele atendeu o chamado dela. Passado o tempo, o Chico, quando estava em Uberaba, teve um problema cardíaco muito sério. E o médico falou com ele, fique em casa de repouso. E o Chico não parava, ele queria ir para a casa da prece para fazer os atendimentos. Geralmente tinha noite, passava 1000 pessoas lá, de todos os lugares, né, que iam. E o Chico muito triste, né, com dores, ainda na cama, muito fraco. E bateu aquele desânimo nele, né, de não estar conseguindo cumprir com as obrigações dele. E ele viu uma luz muito forte que adentra o quarto dele, um espírito muito bonito, muito iluminado, que se materializa. Conforme ele praticamente não via. Ele fala que o espírito desse era quase da envergadura de Emmanuel. E aí fala com ele, Chico, eu vim te ajudar. Você vai melhorar e você vai conseguir voltar para o trabalho. E esse espírito descarrega uma energia fluídica tão grande no Chico, que ao mesmo tempo ele se recupera, as dores cardíacas somem, e ele se sente totalmente vigoroso para poder voltar a trabalhar. E ele fica tão emocionado, que é uma energia tão grande, tão grato, que ele fala assim, nossa, quem é você que veio, né, no meu encontro? Que merecimento que é esse que eu tive? Que nas minhas orações eu não imaginava que eu teria, né, nas minhas preces, um mérito tão grande de vir um espírito dessa envergadura. Aí esse espírito vira para o Chico e fala assim, eu só vou te falar uma palavra, você vai saber quem eu sou. Aí ele falou, Jesus, eu sou a Valéria. Você, na minha prova terrena, esteve comigo a todo tempo e me ajudou a estar em comunhão direta com Jesus. A
a fazer a prece mais sincera, que era uma palavra, que era de tanta intensidade, de tanto coração, que fez com que ela conseguisse vencer e ser tão bem-sucedida que se transformou num espírito de tamanha envergadura e de tamanha luz, que veio a atender a prece do Chico para que os espíritos lhe auxiliassem e ele recuperasse para poder voltar aos trabalhos na casa da prece. Olha o tamanho disso. Então, muitas das vezes, não precisa de palavra nenhuma, uma intenção de coração, a gente fechar os olhos e rogar a Deus, é a oração, a prece mais eficaz que possa existir. Para a gente terminar, só mais uma historinha. Conta a espiritualidade também que na época das invasões dos mouros, um convento com muitos religiosos foi invadido. E nesse convento tinha um escravo fugido que ele ficava lá limpando, né, cuidando dos afazeres, ele não era permitido que ele participasse dos cultos, das orações. Só que ele ficava sempre lá atrás, né, escondido, e ouvindo, e fazendo as orações. Quando teve essa invasão dos bárbaros, eles colocaram todos no salão de joelhos, todos os religiosos e todos os serviçais, dentre eles esse escravo que se ajoelhou. E esses bárbaros foi decapitando todos os religiosos. O único que não foi ele. Porque quando eles começaram as atrocidades, ele olhou para o céu e falou assim: me ajuda. Eles mataram todos, o único que não matou foi ele, porque ele foi envolvido em tamanha luz de proteção que eles sequer viram que ele estava ali. E os religiosos que viviam a vida religiosa, qual que é a conexão deles com o alto? Qual que é a prece deles? Que eram ricas em cânticos, em orações, né? Em falas, em oratórias rebuscadas, tudo de coração vazio, tudo de boca para fora. Então, que nós possamos refletir e que as nossas preces sejam conversas sinceras com o nosso Deus Pai, Criador, e que possam ser da forma mais simples, que nós possamos estar mais à vontade com aquele que nos criou e que é o que mais deseja a nossa evolução e que está sempre à nossa disposição. Agradeço a todos, então, a oportunidade e que nós possamos aí, né? Até a próxima.